Hoje eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês de forma nenhuma. O Senhor, esses últimos dias, tem me incomodado. Eu acredito que é o Espírito Santo que tem me ensinado, que tem puxado a minha rédea, que tem me mostrado que Ele quer fazer a boa obra em minha vida, mas que eu preciso dar lugar. E às vezes nós falhamos, verdade é essa. Nós como seres humanos, nós falhamos de forma sem pensar, e às vezes falhamos de forma sem imaginar, e às vezes até sabendo que estamos errando, e muitas das vezes continuamos no erro. E o Senhor, esses últimos dias, tem me incomodado muito. Por quê? Porque de alguma forma eu continuo persistindo no erro, seguidamente eu continuo persistindo no erro. Meu nome é Cristiane Bispo e eu tenho feito esses vídeos e eu tenho muitas das vezes negligenciado. E Deus hoje me mostrou na palavra. Eu amanheci uma vontade de pregar o Evangelho, uma vontade de falar de Cristo. E eu sei que para isso eu fui chamada e para isso eu nasci. Eu tenho essa convicção que eu nasci para pregar o Evangelho, eu nasci para falar de Jesus. Existe um amor tão grande no meu coração e eu sei que nada que a gente tem é de nós mesmos. Nada do que vem às nossas mãos é da gente mesmo. Principalmente as coisas boas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos falhos e pecadores. Que nós pecamos e erramos várias vezes e em nós existe o pecado. Somos frutos, semente do pecado, mas Jesus veio para quebrar toda a maldição e nos livrar do pecado e o pecado da morte. Então foi para isso que Jesus veio. E quando existe coisas boas em nós temos a certeza que é Deus. Do mesmo jeito que quando acontecem coisas boas na vida, quando acontecem coisas tipo assim, um livramento de morte, um livramento, aí a gente tem a certeza que é Jesus, não é assim? Então, eu sei que essa vontade que há em mim de pregar o Evangelho vem do Senhor, não é de mim mesmo. E eu tenho muitas vezes negligenciado. No meu coração vem o desejo, mas me falta a coragem. Muitas das vezes vem a vontade de fazer, mas eu me atento a outras coisas e dou mais tempo e dou mais valor às outras coisas. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes é para eu ler a Bíblia, eu vou dormir, em vez de eu estudar ou pensar nas coisas do Senhor, eu começo a me cobrar como eu posso melhorar em casa, como eu posso melhorar no meu corpo, como eu posso melhorar, e as preocupações da vida vêm sobre mim. Eu acredito que às vezes você também pode se identificar com isso. Eu sei que Deus me chamou para isso, para pregar o Evangelho. E quando hoje de manhã veio esse desejo bem forte no meu coração de como eu posso pregar o Evangelho, como eu posso falar desse amor, como eu posso falar da salvação, como eu posso falar de Jesus. O que eu posso fazer para ganhar almas? O que eu posso fazer para melhorar outras pessoas? Porque a minha vida era uma vida muito triste. E eu encontrei Jesus e Jesus melhorou a minha vida em todos os aspectos. Sabe, Jesus me melhorou em muitas coisas. Jesus me melhorou como pessoa, como ser humano, como filha. Jesus me melhorou em todos os sentidos, sabe? E aí, de repente, eu tinha que ir trabalhar e quase eu já tava indo. E aí um cliente desmarcou e eu voltei para casa e eu tava orando e pensando, Senhor, como eu faço para falar desse amor? E muitas das vezes eu sei que eu tenho que fazer e não faço. E a palavra de Deus diz que o que você sabe o que você tem que fazer e não faz, nisso peca. E é muito triste. É muito triste. Eu fico imaginando. Não sei se você que está me ouvindo é mãe ou você que é pai. Quando você pede alguma coisa ao seu filho,
Ou você sabe que seu filho tem que fazer, dá um exemplo, de arrumar a cama, e ele não arruma todos os dias. Isso entristece o nosso coração, sendo mãe, sendo pai. É assim, eu fico imaginando o coração de Deus. Quando ele sabe que a gente tem que fazer, ou sabe que tem que fazer e não faz. Que coisa triste, né? Hoje eu me envergonho por isso. E quando eu decidi fazer esse vídeo para vocês, para compartilhar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo nessa manhã, eu abri a palavra em Jeremias 48, Jeremias 48, 10. E o Senhor me falou no início do ano, em janeiro. E hoje eu abri a Bíblia novamente e diz assim, Jeremias 48, 10. Maldito é o que faz com negligência a obra de Deus, a obra de Adonai. Misericórdia. Maldito é o que retém a sua espada do sangue. É tipo aquele que sabe que tem que ir para a guerra e não vai. Aquele que sabe que precisa fazer e não faz. A palavra do Senhor diz, maldito é o homem que sabe o que tem que fazer e não faz. O maldito é aquele que negligencia a palavra do Senhor, a obra de Deus. E a obra do Senhor tem que ser cumprida. E o Espírito Santo de Deus tem nos chamado para fazer essa obra. O Espírito Santo de Deus tem nos incomodado no sentido de nos acordar, nos despertar, diz assim, desperta, igreja, tu que dormes, porque a obra do Senhor precisa ser feita. Eu tenho a plena convicção de que estamos em uma guerra, que estamos em um mundo onde há uma guerra espiritual, onde o diabo tem levado pessoas ao caminho de morte. Hoje a violência é muito maior. O pecado hoje está batendo a porta o tempo todo. Hoje a prostituição, hoje o medo, ansiedade, a crise de pânico. Hoje a depressão, o estresse, o desemprego. Hoje o mal tem levado as pessoas ao suicídio. Hoje o pecado tem crescido, o uso das drogas, a prostituição, as traições, as abominações, coisas que a gente nunca pensou. Eu tenho 40 anos de idade, 41 anos. E há um tempo atrás eu nunca pensei que eu ia ver coisas que eu tenho visto hoje, porque era um absurdo quando se falava matou alguém, alguém matou alguém. Era como se fosse algo de outro mundo. E hoje está tão banal que às vezes a gente está passando e alguém mata o outro e fica ali o corpo estendido no chão. Pessoas filmando, esperando socorro, às vezes passa dia, quase a metade do dia ali, o corpo ali, sem ninguém que recolha. E é muito triste saber que o pecado está normalizado, que a vida está normal, tudo segue, o fluxo segue. E isso cabe a nós, que conhecemos a Jesus, cabe a mim, cabe a você, pregar o Evangelho, falar de Jesus. E muitas das vezes vivemos como se não conhecesse, como se não conhecemos Jesus de verdade. Vivemos uma vida como se não conhecesse um Deus tão poderoso, um Deus tão fiel, tão leal, tão justo. E eu tenho feito esse vídeo hoje, nessa manhã, com o coração contrito ao Senhor, mas pesado no sentido de saber o quanto eu tenho negligenciado fazer a obra de Deus. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Não podemos acordar e amanhecer de qualquer jeito se não falar com o Senhor pela manhã. Não podemos achar que o Senhor é bom e por isso sempre vai estar posto, sempre pronto a nos ajudar. Eu sei disso, que Ele é bom, perfeito e leal. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos atentar, acordar para a realidade, para a vida. Estamos em uma guerra. E aquele que não bota a mão na espada. E aquele que não está preparado, sabe? Com a espada na mão. Com as mãos prontas a entrar nessa guerra. Infelizmente, o reino de Deus perde.
Essa é a verdade. Quando nós que somos soldados de Cristo não nos preparamos, o reino de Deus perde. Não porque o rei, o dono da guerra, não é fiel e não é poderoso. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de nós soldados. Vou dar um exemplo que veio à minha mente. Quando um soldado vai à guerra e ele está lá a lutar, né, pela pátria, pela nação, por a causa, e ele se esforça e vence os seus inimigos. Junto com ele vence toda a casa dele, porque ele retorna a casa. Ele vai voltar para casa com a vitória nas mãos, com a vida, na certeza de que ele venceu e por isso os deles estão salvos. E que a nação dele está salva dos inimigos, porque ele se esforçou e venceu. Mas uma guerra não é feita somente com um soldado, não é assim? Uma guerra é feita com soldados, com homens valentes, com pessoas que dão a sua vida em prol daquela guerra, não é assim? A mesma coisa é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é feito, né, por soldados que somos nós, cristãos, que estamos prontos para vencer, para lutar em prol dessa guerra, em prol de Cristo. Que almas vençam também junto com a gente, que pessoas se convertam a Cristo, que almas, que a nossa família esteja segura e guardada, porque um dia eu levantei e preguei o evangelho, porque um dia eu levantei e tentei e me esforcei, não de mim mesma, mas com a ajuda do Espírito Santo, que pode todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz que é o homem, que ao homem o Espírito Santo convence. E é o Espírito Santo de Deus que vence todas as guerras, mas eu preciso me preparar. Eu e você precisamos nos preparar para pregar o Evangelho, para pregar o amor, para falar de Cristo, para ler a Bíblia, para orar de manhã, para buscar a face do Senhor Deus. Nos determinar a fazer a obra, a cuidar da igreja, a fazer aquilo aquilo que a gente foi chamado. Para aquilo que fomos chamados para ser cristãos, ser determinados, ser adoradores do Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nos apegamos às coisas deste mundo. Às vezes nos preocupamos como devemos ganhar mais, como devemos ganhar, como devemos prosperar, como devemos ter saúde, como devemos ter beleza, como devemos melhorar no sentido físico. E esquecemos do espiritual, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E a sua igreja precisa subir adornada e perfeita e bonita. Mas se nós não pregarmos, a igreja não vai estar pronta, não vai estar adornada, não vai estar perfeita, não vai estar linda. Devemos pregar o Evangelho e não fazer o Evangelho com negligência, não fazer a obra do Senhor com negligência.